tudo bem com vocês? Professora Betânia, estamos juntos mais uma vez para a aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a preservação do meio ambiente. Preservar é preciso. Semana passada, na nossa aula, falávamos sobre a revolução tecnológica e o quanto isso é importante nos dias de hoje. Graças a essa revolução tecnológica, eu posso estar aqui, juntinho com vocês, mesmo que de forma virtual. Hoje nós vamos falar sobre preservar o meio ambiente. Às vezes, por conta da tecnologia, as pessoas acabam gastando demais, as pessoas acabam comprando muita coisa e gerando muito lixo, para o nosso meio ambiente. Como é que a gente pode equilibrar? Eu convido você a pegar o seu livro e vamos embarcar juntos nessa aventura. Hoje a nossa aula será apenas uma interpretação textual. Na próxima aula falaremos mais sobre gramática, tá bom? Vem comigo! Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, preservar o meio ambiente é mais do que uma obrigação nossa. Por quê? É o local que nós vivemos, é o local que nós interagimos o tempo inteiro e a gente precisa cuidar. Mas a gente não precisa só necessariamente pensar no futuro, nas próximas gerações, mas pensar no agora também, Então, a imagem que nós vamos ver agora, eu gostaria que vocês refletissem bastante a respeito dessa imagem, tá certo? O que vocês estão vendo aí, gente? O que é essa imagem? Eu acredito que deu para vocês perceberem, que é um tubarão. Um tubarão, a imagem tá aí, é o fundo do mar, um tubarão. E esse tubarão vai comer uma sacola, um plástico, Aí diz assim, uma questão de inteligência. Cuidar do planeta é sim uma obrigação nossa. Isso porque nós o habitamos, interagimos com ele, aproveitamos todos os dias as riquezas que ele nos oferece. E esse cuidado é muito mais que uma obrigação, é uma necessidade. Temos a tendência de viver sem nos preocuparmos com o que virá. Todavia, só não é uma boa ideia pensar somente no amanhã. Também não é uma boa decisão esquecer que ele chegará. Se explorarmos a natureza sem nos preocuparmos com o futuro, não haverá mais recursos para utilizarmos dentro de algum tempo. E nós dependemos do meio ambiente para muitas coisas. Temos necessidade do ar, da água, do solo, criamos animais, cultivamos alimentos e, por que não considerar também, admiramos as belezas que o planeta nos oferece. Então é preciso, pessoal, que a gente consiga visualizar o meio ambiente como realmente o local que a gente faz parte, o local que a gente habita. Então, quando eu penso em meio ambiente, eu penso do menor para o maior. Esse período que nós estamos em casa, qual é a relação que você está tendo com o meio ambiente? Qual é a relação que você está tendo com o seu lar, com a sua casa? Então, às vezes, a gente fala muito sobre proteção do meio ambiente, mas não nos damos conta que as nossas atitudes implicam diretamente nessa questão. Por exemplo, às vezes eu vejo uma pessoa falar, mas é porque tem que proteger o meio ambiente, mas essa mesma pessoa é aquela que pega, e joga o lixo num local que não é apropriado, que a gente entra no quarto, tá tudo sujo, tudo bagunçado, lixo para todos os lados. É aquela pessoa que compra de forma desordenada, sem se preocupar que esse consumo excessivo também provoca danos à natureza, tá certo? Porque, por exemplo, se você tem ali o seu caderno, se você começa a rasgar a folha demasiada do seu caderno, então quantas árvores vão precisar ser derrubadas para que se faça novos cadernos e esse caderno possa ser comercializado e você mais uma vez vai precisar comprar. Então é uma questão de demanda, gente. Quanto mais você precisa, mais o mercado oferece produtos, tá certo? Então a gente precisa começar a mudar o nosso jeito de pensar.
Eu convido a vocês a fazer uma leitura muito atenta ao texto que está aí no livro de vocês, tá certo? Tentem responder os exercícios, porque na nossa aula online nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá certo? E eu vou explicar para vocês, nós vamos poder dialogar mais, né, sobre essa questão do meio ambiente, e eu vou explicar para vocês alguns pontos que a gente precisa equilibrar entre essa questão do meio ambiente e aquela questão da revolução tecnológica que nós falávamos lá no capítulo 1, tá bom? Vamos falar também, gente, sobre o nosso assunto de gramática, que é a questão das orações subordinadas adjetivas. Então, eu já falei em sala de aula o que é uma oração subordinada. É aquela oração que, por si só, né, a gente não consegue compreender direito, ela precisa de uma outra. Então, nós vamos falar dessa oração subordinada adjetiva. Eu estou dando logo uma prévia aqui para vocês, né? Que é um tipo de oração que funciona como adjetivo. Vou mostrar isso para vocês, caracterizando um substantivo ou pronome. E que é introduzida por um pronome relativo. Na aula passada, falamos sobre pronome relativo. Eu peço a vocês que assistam mais uma vez o vídeo, tá? Ao vídeo que fala sobre esse assunto. Então, eu tenho a oração subordinada adjetiva, ela é basicamente dois tipos. Eu tenho as restritivas e tenho as explicativas. Aí eu deixo um conceito para que vocês possam logo fazer as anotações necessárias. Esse assunto também está no livro, tá certo? E na aula seguinte, eu vou explicar bastante sobre esse assunto, tá bom, pessoal? Então, eu convido você agora a pegar o seu livro e vamos juntos fazer as nossas atividades, tá? Muito bem. Agradeço a todos a atenção e até a próxima.